Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palmas bem alegres para Jesus, igreja. Antes de dar início na palavra, vamos ficar de pé, fazer mais um minuto de oração, pois Deus é digno de toda a honra, glória e de todo louvor. Todos comigo dando glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Neste momento, meu Pai, nós julgamos a Tua presença, para que o Senhor venha, meu Pai amado, nos usar mais e mais. Nós jogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai amado, fazer os Seus sinais no meio da Tua santa igreja. Nós jogamos ao Senhor para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha avivar, pois nós já adoramos a Ti, meu Pai, através dos louvores, da palavra, Senhor amado, da palavra que foi lida, Senhor. Nós já adoramos a Ti, meu Pai, até mesmo através das orações que foram feitas, e agora nós pedimos ao Senhor para que o Senhor venha descer e encher a casa com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Vá tocando, Senhor amado, na vida de cada um que aqui está, vá renovando, vá enchendo, meu Pai, pois o Senhor é santo. O Senhor chamou a cada um que aqui está e ainda chama, meu Pai, pois o Senhor nos escolheste antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães. O Senhor vá tocando, toca desde as criancinhas até os anciões, meu Pai. Vá trabalhando na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, dos adultos. Toca na vida dos casados, dos descasados. Vá tocando na vida dos viúvos. Toca, meu Pai amado, aleluia, na vida dos anciões. Venha, meu Pai, com a Tua vitória sobre a nossa vida, meu Deus. Venha operando sinais e prodígios e maravilhas, pois Tu és santo, meu Pai. Tu és glorioso, Senhor. Joga por terra todo impedimento, meu Deus, pois Tu és santo, papai. Vai jogando por terra, Senhor amado, toda a frieza, mornidão espiritual. Joga por terra, meu Pai, toda a fúria do inimigo, pois Tu és santo, Senhor amado. Tu és digno de toda honra, glória e de todo louvor. A oração, meu Pai amado, aleluia, é algo que tem que ser constante, pois a Tua palavra nos diz para orar sem cessar. A oração começa devagarzinho, mas automaticamente ela vai ficando fervorosa, pois a oração é como lenha, meu Pai, que nós vamos dando ao Teu Santo Espírito, até o Teu Santo Espírito começar a trabalhar no meio da Tua igreja. Então toca, 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 toca. Vai tocando, 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 vai tocando. Joga por terra toda dúvida, joga por terra toda dúvida, joga por terra toda incredulidade, joga por terra toda timidez. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, pois Tu és santo, meu Pai. Joga por terra toda amarra do Satanás, pois Tu és maravilhoso, meu Senhor. Vá avivando a Tua igreja, meu Deus. Vá avivando a Tua igreja, meu Deus. Vá avivando a Tua igreja, meu Pai, pois Tu és maravilhoso. Vai tocando, 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 vai tocando. Oh Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha me usar só mais um pouquinho perante a Tua presença, pois eu não sou digno, meu Pai, mas o Senhor é digno de toda a honra, glória e de todo o louvor. Usa-me, meu Deus. Racanda banda show, recande bandará chei, rebancandeira show, recanda passou, cande ribandarai. Usa-me, meu Pai, só mais um pouquinho para avivar a Tua igreja, pois Tu és maravilhoso. Toca, Jesus, vai tocando, 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 vai tocando. Rei, Rabba,
Vai tocando, meu Pai, vai tocando, Senhor. Toca na igreja, toca na igreja, toca na igreja, toca na igreja. Mais 5 minutinhos, Senhor, mais 5 minutinhos para a liberdade, para o Teu Santo Espírito. Oh, meu Pai, atua com liberdade no meio da igreja, atua com liberdade no meio da igreja. Vai tocando nos corações, vai tocando nos corações. Aquebranta, meu Pai, aquebranta, meu Pai, cada coração que aqui está. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ri, tchá, tchá, tchá. Racandabaixo, ribandaraiai, recandebandaço, canderibandártia. Ri, tchá, tchá. Racandebandou, ribandarai, recandebaixo, ribandace, candebandarai. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Vai tocando, toca com a cura, toca com a cura, toca com a cura, toca com a cura, toca com a cura. Vai curando, meu Pai, aquele, Senhor amado, a qual esta oração está chegando aos ouvidos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Não importa, meu Pai, não importa se o médico falou que não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Cura, meu Deus, cura, meu Pai. Vai libertando, meu Pai, vai libertando, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Liberta, 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 pois a Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito enche toda a casa. Então enche, 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 enche. Oh, ribandará, cheio. Rai, candou, rabandástia. Rei, abanjou, ribandarai. Rixarararás. Riarabachou. Enche, meu Pai, vai enchendo. Enche, enche, enche. Enche, 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 enche. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Vai livrando, meu Pai. Vai livrando, meu Pai. Vai livrando, meu Pai. Joga por terra toda amarra, todo plano de Satanás. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Continua tocando em cada coração. Coloca o fogo do Teu Santo Espírito no coração de cada um que aqui está. Vai aquebrantando cada coração. Vai quebrantando cada coração. Que neste momento venha sentir a presença. Venha sentir a presença do Teu Santo Espírito. Rakachori, Rabandei, Candarai, Rebaixou, Candaraçou. Vai abrindo porta, meu Deus. Vai abrindo porta, meu Deus. Vai abrindo porta, meu Deus. Ô Senhor amado, eu peço ao Senhor que nesses 2 minutinhos, que restam para esta oração, eu peço a Ti, para que o Senhor venha fazer o movimento. Raxeri, Cachorrabandarai. Venha fazer o movimento no meio da Tua igreja. Movimenta, 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 movimenta. Reixa, chá, 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 chá. Movimenta, toca, 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 toca. Meu Pai, eu rogo a Ti neste exato momento. Eu rogo a Ti, meu Pai. Eu rogo a Ti, meu Pai. Desça com Teus santos dons espirituais sobre a vida de cada um que aqui está. Aquele, meu Pai amado, que outrora tinha os dons e que agora está adormecido. Eu rogo a Ti neste exato momento para que o Senhor volte a
despertar os dons sobre esta vida. Desperta o dom da visão, desperta o dom da revelação, vai despertando o dom da cura, desperta o dom de milagres, desperta, desperta, desperta o dom de língua, desperta, desperta, desperta o dom de intérprete de língua, o dom de profecia, o dom da fé, vai despertando, desperta o dom de discernimento de espírito, desperta, 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 meu Pai, esta alma, meu Senhor amado, que outrora, meu Pai, era usado nos talentos que o Senhor deu, mas que enterrou o talento, neste exato momento, desenterra, 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 vai desenterrando os talentos, pois tu és maravilhoso, e recebe a vitória, pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos e damos graças ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Palmas bem alegres para Jesus e glorifica o nome dele, amém? Aleluia, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6. Palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Isaías, capítulo 6. Põe um anjo aqui, Jesus, põe um anjo lá. Ponha um na porta e outro no altar. Isaías 6. Põe um anjo aqui, Jesus, põe um anjo lá. Ponha um na porta e outro no altar. Quem achou diz amém. Aleluia. Quem não achou, ajude aqueles que não acharam. Quem já achou, amém. Aleluia, Jesus. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo Dentro do meu coração, não leva não. Aleluia. Todos acharam? Aqueles que acharam digam amém, amém. Isaías 6. Título: O chamado de Isaías. Vamos ler do capítulo 1 a seguir, amém? Vamos ler até onde o Espírito Santo de Deus mandar. O chamado de Isaías. E diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie a mim.
E todos comigo repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A última vez para a derrota de Satanás: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Rabandará, Shekandabandácia. Podemos aceitar dando palmas e glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Palmas bem alegres a Jesus, igreja. Maravilha, Jesus. Isaías, considerado como profeta messiânico, porque o livro dele vai falar sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo. Isaías, homem este que era filho de Amós. O livro de Isaías também é considerado uma mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Por isso que ele é considerado como uma mini-bíblia, é considerado como o resumo da palavra de Deus. Isaías esse, um homem que outrora ele era um homem de impuros lábios, e ele sabia disso, mas ele foi humilde para reconhecer que ele não era nada, mas que o Senhor era tudo. E a palavra do Senhor vai vir dizendo que no ano em que morreu o rei Osias, o céu se abriu. Ele olhou para o céu, viu os serafins, maravilhas, e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor dos Exércitos. E assim começou o chamado de Isaías. E com isso ele viu os serafins, serafins estes que tinham 6 asas, mas cada par de asas tinha uma função. As 2 primeiras asas tampavam o rosto dos serafins. As 2 asas do meio tampavam, aleluias, tampavam os pés dos serafins, as 2 asas de baixo. E o par de asas do meio serviam para que eles viessem a voar. Por que as 2 asas da frente tampavam o rosto? Por causa da glória que havia no rosto dos serafins. Assim como Moisés teve que tampar o rosto quando o rosto dele brilhou, os serafins também tampam o rosto, senão nós não aguentaríamos a glória dos serafins. Porque os serafins são aqueles que ficam acima do trono de Deus. Só que o interessante é que Isaías, ele reconheceu que ele tinha lábios impuros e ficava e vivia no meio de pessoas que também eram impuros. E ele falou assim no 5: Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que ele estava perecendo naquele momento? Ele estava perecendo porque ele estava vivendo no meio de pessoas pecaminosas. Ele estava vivendo no meio de pessoas mundanas. Ele estava vivendo no meio daquelas pessoas que não pregavam a sã doutrina de Deus. Por isso que ele havia perecendo. Porque nós podemos até conhecer a verdadeira palavra, mas se nós andamos no meio de pessoas que têm impuros lábios, ou que têm uma vida impura, automaticamente nós começamos a ter uma vida pecaminosa. Porque a palavra do Senhor diz: não adianta nada você saber da verdade, andar conforme a verdade e andar na mesa dos escarnecedores. A palavra do Senhor diz que se você fica no meio dos escarnecedores, conhecendo a palavra e até mesmo vivendo certo, você é um pecador como eles, porque você está no meio deles. A palavra de Deus não diz para nós rejeitá-los. A palavra de Deus nos diz para não conviver no meio dos pecadores. Como assim? Nós podemos ir lá pregar o evangelho, mas não podemos ir lá para conversar a mesma coisa que eles conversam, porque a conversa deles vai ser diferente de uma pessoa santificada. Enquanto uma pessoa santificada vai conversar para falar que maquiagem é pecado, eles vão conversar para falar que maquiagem é certo. Por isso que eles eram de impuros lábios e Isaías estava perecendo. Mas a partir do momento que Isaías, aleluia, que Isaías reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, ou seja, quando ele reconheceu que ele era um homem que estava no pecado, no meio de pessoas pecaminosas, mesmo ele conhecendo a palavra e tendo temor a Deus, ele tinha temor a Deus, mas ele falou que estava perecendo. Ele conhecia a verdade,
Mas ele reconheceu que tinha um impuro lábio, porque ele estava no meio dos escarnecedores. Mas quando ele reconheceu, se humilhou perante a Deus, na visão do Senhor ele viu os serafins indo lá no altar, pegando uma brasa viva do altar e colocando nos lábios dele. E essa brasa viva automaticamente purificou os lábios de Isaías. E Isaías, que outrora era um homem impuro, agora ele era um homem santificado. Sabe por que existem muitas pessoas que hoje em dia vivem na vida pecaminosa? É porque ainda não foi tocado pela brasa viva do altar. Sabe por que muitas pessoas ainda pregam a falsa doutrina? É porque ainda não teve um encontro com Deus. Sabe por que muita pessoa ainda fala besteira, ainda vive fazendo besteira? Porque ainda anda no meio dos escarnecedores, ainda anda no meio daqueles que têm lábios impuros. Vamos lá para a era de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. A gente está no Antigo. Jesus Cristo, ele sentava com o pecador, comia com o pecador, mas não vivia o que o pecador vivia. Jesus Cristo, ele sentava com o pecador, comia com o pecador, mas ele não era ensinado pelo pecador, ele ensinava o pecador. Aleluia, Jesus. Essa é a diferença. Jesus Cristo ficava no meio dos escarnecedores, ele sentava ali no meio, ele não vivia no meio, mas ele sentava ali no meio, mas para pregoar o Evangelho. E a própria palavra do Senhor diz, se você prega e eles não dão ouvido, bate a poeira dos seus pés e vai embora. Quando aquele povo queria apedrejar Jesus, o que ele fazia? Ele ia embora. Mas quando eles sentiam o Espírito Santo tocar no coração deles e queriam conhecer mais da palavra de Jesus, o que eles faziam? Eles seguiam a Jesus. Jesus sentava no meio deles, comia com eles, mas não seguiam eles. Eles que seguiam Jesus. Está aí a diferença. Isaías, até aquele momento, ele estava no meio dos que tinham lábios impuros. Mas Jesus Cristo tirava os que estavam com lábios impuros e falava, siga-me. E quando Isaías foi tocado pela brasa viva do altar, ele entendeu o que era preciso fazer. E a partir deste momento ele começou a pregoar o Evangelho com autoridade, com temor de Deus, com viricidade. Ele pregava a palavra como é, ele não ligava, ele pregava a verdade, não importa se ele ia morrer, pois a palavra do Senhor diz, mesmo se nós fôssemos morrer por espada, que nós pregoamos a sã doutrina do Senhor. Nós temos os exemplos dos antigos, uns morreram à espada, outros morreram apedrejados, uns morreram até mesmo por velhice, outros foram cortados ao meio, outros foram jogados no fogo, mas morreram pregando a verdade. E também temos os exemplos do que Deus livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, mas Deus estava lá, e aquela fornalha que era quente virou um ar-condicionado. Eles não sentiram nem calor, sentiram foi frio. Daniel foi jogado na cova dos leões e fez o leão de travesseiro. Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão e matou todos, porque ele fazia aquilo por amor a Deus. Davi foi enfrentar o gigante, mas não com o eu dele. Ele enfrentou o gigante sabendo que quem dava força era Deus. Pedro foi livrado, aleluias, foi livrado do cárcere, da prisão, através da oração. Paulo e Silas foi livrado da prisão, através da adoração, porque eles louvaram. E o lugar começou a tremer. Eita glória! Essa é a diferença de uma pessoa que tem encontro com Deus com uma pessoa que ainda não teve. Essa é a diferença de uma pessoa que foi tocado com a brasa viva do altar e com uma pessoa que ainda não foi tocada. Lá em Atos 2, vai vir dizendo sobre o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo descia e o povo escutava um barulho de vento. Que o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa.
Aleluia. Rabandará, Shekandabandará, sou Recandebandácia. E eles chamavam o Espírito Santo de Espírito Santo com fogo, Aleluia. porque eles sentiam fogo. E quando o Espírito Santo desceu naquele templo, encheram, aleluias, eles ficaram cheios, transbordando, falaram em língua, marcharam, e as pessoas pensaram que eles estavam embriagados com bebida forte. E Pedro falou: na hora nona, como nós podemos estar embriagados? A hora nona é mais ou menos ali entre 9 horas da manhã. O que ele quis dizer? Tão cedo? Como vocês querem falar que nós estamos embriagados, sendo que ainda é tão cedo? Mas tem uma passagem da Bíblia que diz: não se embriagueis com vinho, mas fiquem embriagados do Espírito Santo. Porém, só é possível ser tocado com a brasa viva do altar, só é possível ser cheio do Espírito Santo quando abandonamos o pecado, quando decidimos falar a verdade com Deus, quando decidimos nos humilhar. Só é possível ser cheio do Espírito Santo de Deus e ter um encontro verdadeiro com Deus quando nós largamos o mundo e caminhamos com Deus. Faça como Enoque. Enoque caminhou 300 anos com Deus. Faça como os apóstolos, eles seguiam a Jesus. Não é Jesus que tem que te seguir, é eu, você que tem que seguir a Jesus. Aleluia. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Fazemos o que Ele manda, agimos como Ele quer. Não adianta você falar que conhece a Cristo com uma vida pecaminosa. Não adianta falar que conhece a Cristo se está em fornicação, se está em adultério, se está em segundo casamento. Não adianta. Não adianta falar que foi trocado com a brasa viva do altar se ainda não casou e está ali tendo um leito com a pessoa. Não adianta falar que tem encontro com Deus se ainda está na vida da hipocrisia, da mentira, da homossexualidade. Não adianta. Vai ficar. Se quiser, pode até me jogar na justiça, mas não vai dar em nada. Eu acredito no Deus que eu tenho. Acredito no Deus que eu sirvo. Aleluia. Não adianta falar que é crente, que acredita em Deus, que teve um encontro com Deus, se ainda idolatra ídolos. Aleluia, Jesus. Não adianta. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não se movimenta. Que Deus é esse? O Deus que eu sirvo, Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele enche a casa, Ele cura, Ele liberta, abre porta, fecha a porta, Ele mata, Ele cura, ressuscita. Esse é o Deus que eu sirvo. Rabandará, Shekandabandarai, Rei Kandou, Bandá, Seiri, Bandará, She. O Deus que eu sirvo, Ele pega o tolo para confundir o sábio. O Deus que eu sirvo pega o humilde e exalta e abate o soberbo. O Deus que eu sirvo não é Deus que gosta de xerox. O Deus que eu sirvo é Deus que gosta de coisa original. Como assim? Só vai entrar no céu aqueles que são original. Quem é xerox não entra. Como assim que é xerox não entra? Deus te deu um cabelo preto. Cabelo original. Tu vem loura. Xerox. Não vai subir. Não sobe. É xerox. Isso é xerox. É. Deus te deu uma cor morena. Agora para parte do homem. Deus deu a cor morena para o homem. O homem vai lá, passa maquiagem. Passa aquele pó branco, vira branco, albino. Xerox, não vai pro céu. Deus deu sua orelha sem um furo, você aparece com a orelha furada. Xerox. Não adianta. Deus deu o seu umbigo perfeito, você vem com o umbigo furado. Xerox. Xerox. O negócio vai ficar mais estreito. Deus fez o homem sem pelo nenhum na cara, ele vem barbudo. Xerox. Deus fez o homem sem nada no pescoço, vem com colar. Xerox.
Falei que ia ficar estreito. Deus fez a humanidade com a unha transparente, vem vermelha. Xerox. É verdade. Não sobe. Aleluia. Deus gosta de coisa original, não de Xerox. Aleluia. Deus te deu a sobrancelha grossa, tu vem com a sobrancelha fina. Xerox. Deus te fez com pouca sobrancelha, você tatua a sobrancelha. Xerox. Sobrancelha vem preta igual carvão. Xerox. Não sobe. Não adianta, não sobe. Eu tenho convicção que não sobe. Aleluia. O crente que verdadeiramente teve um encontro com Deus, ele não vira Xerox. Ele vive no original de Deus. Aleluia. Essa é a diferença. Maravilhoso. O crente que teve um encontro com Deus, ele tem respeito, dá respeito e recebe respeito. Aleluia, Senhor. Como assim? O crente que teve encontro com Deus, ele não vai para a piscina de sunga, não vai. Não vai para a piscina sem camisa, não vai. Ele dá respeito e recebe respeito. Se está indo de sunga sem camisa é porque quer chamar atenção, quer levar cantada. Cadê o respeito? Não vai, não adianta que não vai. O cristão que teve encontro com Deus, ele não é proibido de nada. Ele pode fazer tudo. Pode se embriagar, pode fumar, pode matar, se prostituir. Pode vir no púlpito pregar mentira. Pode tudo. Só não pode uma coisa. Subir para o céu dessa forma. Vai ficar. Aleluia, Jesus. Vai ficar. Mas aqui na terra, pode fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Eu faço tudo que eu quero fazer. E sabe o que eu quero fazer? Adorar o Deus vivo. Aleluia, Jesus. Existe todo tipo de demônio, para todo tipo de coisa. Assim como existe todo tipo de anjo para nos guardar. Tem um anjo que nos protege quando nós dormimos. Aleluia, Jesus. Tem um anjo que nos protege quando nós caminhamos na rua. Tem um anjo que nos traz a resposta. Tem um anjo que leva a nossa oração a Deus. Tem um anjo que traz a nossa cura, mas tudo porque Deus manda o anjo fazer. O anjo é o nosso conservo. Deus manda, ele obedece. Não é nós que mandamos no anjo. Mas tem um anjo com cada função. Tem um anjo que canta, que louva, o anjo adorador. Tem um anjo guerreiro, o anjo mensageiro. Tem anjo para tudo quanto é tipo de coisa. Sabia que tem até o anjo que recolhe os fios dos nossos cabelos? Tem um anjo que recolhe os fios dos nossos cabelos. Cada fio de cabelo que é cortado e que cai sozinho, o anjo recolhe. E esse fio de cabelo vira ouro. Existe anjo para tudo. Sabia que tem um anjo que recolhe as nossas lágrimas quando nós estamos chorando? Tem um anjo que recolhe nossas lágrimas. Sabia que tem um anjo que ele tem uma flecha e conforme o pregador prega, esse anjo lança a flecha no nosso coração para quebrantar o nosso coração? Tem esse anjo. Sabia que tem um anjo com uma espada que quando o pregador prega, quando louva o louvor, esse anjo sai passando a espada jogando todas as amarras por terra? Tem esse anjo. Mas também tem demônio para todo tipo de coisa. Tem demônio que vai fazer você pintar cabelo, demônio que vai fazer você pintar unha, que vai fazer você fazer tatuagem, vai fazer você furar o corpo, se cortar. Demônio que vai fazer você entrar em depressão, ansiedade, insônia. Tem demônio para tudo quanto é tipo de coisa. Tem demônio que vai fazer você virar uma pessoa porca. Tem demônio para tudo quanto é tipo de coisa. Mas aquele que se humilhar, se arrepender, reconhecer que é o homem de lábios impuros, assim como eu reconheci, Deus envia um serafim dos céus com brasa viva do altar para purificar os nossos lábios. Assim como fez com Isaías. E esse foi o chamado de Isaías. E Deus tem um chamado comigo, contigo. Deus tem um chamado com cada um que aqui está. Pois a palavra do Senhor diz: eu vos escolhi antes de estar no ventre da sua
Mãe. Rabande Kandabanda Sai. Rei Kanjo Bandarache. Rabando Kandiri Bandarai. Rai Kando Bandachou. Ri Kandiri Bandarai. Rai Kando Bandache. Ri Xarabaçou. Rai Kandabandai. Enche a igreja, Senhor. Rai Kandabanchou. Ri Bandei Kandaçou. Rai Kandarachou. Ri Bandarache Kandabandácia. Re Kandobandaraçoi. Ri Xarabandai. Rai Show Kandabandaçoi. A voz do Senhor é voz de trovão. Aleluia, Jesus. A voz do Senhor é voz de muitas ondas. A voz do Senhor é voz de trombeta. Rabandarachei. Rei Kando Bandará. Raiko Bandechou. Rebandaraste. Deus fala através do louvor, através da oração, através da palavra. Deus fala através da leitura bíblica. Rabandarai, Pecando, Bandachei, Recandabandácia, Rabande, Candaraçoi, Bandaraiai, Ricande, Bandache, Candobando, Ribandará, Tecande, Bandaçoi. Deus fala através da língua, através da profecia. Deus fala através dos milagres, através da cura. Rabachou, Kande, Bandai, Rei, Kandou, Bandarachei, Rakande, Bandaraçai. Deus fala a todo tempo. Enquanto nós estamos vindo para a casa do Senhor, Deus vem falando conosco. E Deus é o mesmo Deus que revela o oculto e o escondido. Deus é o mesmo Deus que fala contigo enquanto você está no quarto chorando. Deus é o mesmo Deus que te livra enquanto você está, aleluia, no aperto. Deus é aquele que te consola enquanto você está com o espírito atribulado. Deus é aquele que te tira do inferno e te leva para o céu. Rei banjo kande bandaça. Rai abandarache kando bandaçou. Rei kandabandarai. Deus é aquele que faz os teus sonhos virar realidade. Mas para os teus sonhos virar realidade, você tem que sonhar os sonhos que Deus sonhou para você primeiro. Rache ribandarai. Rebandou kandabandarache. Eu tinha um sonho de visitar, aleluias, estados diferentes, cidades diferentes, países diferentes. Eu tinha esse sonho. E Deus começou a realizar, mas por quê? Eu comecei a sonhar os sonhos que Ele tinha para mim. Que sonho é esse? Ganhar almas. E para ganhar almas, Deus me escolheu para ir a outros lugares para ganhar almas. Deus já me enviou a Belo Horizonte, me enviou na Bahia, me enviou em Niterói. Deus tem me enviado, mas porque eu sonhei os sonhos que Ele sonhou para mim. E aí Ele fez os meus sonhos se tornar realidade. Rebancho, Kande, Bandará, Te, Kandabandácia. É bom pregar a verdade, irmão. Você fica leve, irmão, quando você prega a verdade. Bate um pouquinho, que a palavra não foi dura, não. A palavra não foi tão dura assim, não. A palavra só foi uma varada, assim, só uma varada de leve. Assim, pegando de raspão, foi a palavra. A palavra podia ser mais dura, podia ser uma cajadada. Podia ser uma pedrada, mas não, foi só uma varadinha de leve. Que nem a mãe, quando a gente faz bagunça quando é pequeno, que a mãe pega a vara e dá uma lapadinha na perna. A palavra foi tão leve que não ficou nem marca. A palavra foi tão leve que virou mel. Vamos sair daqui alimentado, meditando na palavra, transformado. E quando chegarmos em casa, vamos ver o milagre que Deus fez em nossa vida. Chegando em casa, nós vamos ver a cura que Deus fez. Rabanjo Kandebandácia. Já tem pessoas aqui que podem até contar o milagre, pode até contar a bênção, pois já sentiu o toque do Espírito Santo. Mas vai ter pessoas que vai chegar em casa e vai ver. Vai ter pessoas que vai chegar em casa e vai perceber o toque de Deus na tua vida. Rebanjo Kandará, Seribandarai. Que é a palavra do Senhor. Oh, maravilha. Eu tenho que voltar, né? Então, aqui nós estávamos falando sobre o chamado de Isaías. E nós falamos sobre o crente que se humilha e reconhece
Aleluia. E reconhece que somos de lábios impuros e vivemos numa população impura. E ao reconhecer isso, o serafim vai descer do céu, santificar os nossos lábios para que nós venhamos pregar a sã doutrina de Deus e viver na palavra de Deus. Que esta palavra fale melhor em cada coração aquilo, aleluia, que eu não pude falar, mas que o Espírito Santo, aleluia, que desde o começo da oração possa continuar falando no coração de cada um, possa vir transformar cada um, e que neste momento o Espírito Santo de Deus possa vir com as divinas revelações através da minha vida, da sua vida e da nossa vida, através do pastor, através da missionária Dulce, através da missionária Elma. Que o Espírito Santo de Deus neste momento possa nos dar, nos envolver no fogo do Espírito Santo, nos dar os dons espirituais e nos receber novamente os talentos que nós enterramos. Que o Espírito Santo do Senhor neste exato momento, aleluia, meu Pai amado, que o Espírito Santo de Deus neste exato momento possa tocar na nossa vida e nos confortar mais e mais na palavra santa do Senhor. Aleluia, Jesus. Palmas bem alegres para Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. No dia de hoje, tem alguém que queira aceitar Jesus, ou alguém que queira voltar para Jesus, ou alguém que queira fazer um concerto com Deus, que através dessa pregação percebeu que está desconcertado e queira fazer um concerto com Deus? É apenas um concerto. Como assim concerto? Concerto é se humilhar na presença de Deus, admitir o pecado do Senhor, para que Ele venha pagar todos os nossos pecados e jogar no mar do esquecimento. Não há ninguém? Amém. Então, palmas bem alegres, glorificam o nome santo do